Eu sou Kelvin Peixoto. Neste episódio, a história começa a mostrar as consequências reais do poder do Whey. Até aqui, vimos evolução, treinamento e descobertas. Mas agora, o mundo começa a reagir. Aquilo que parecia apenas um momento isolado, o uso da energia do multiverso, se torna o gatilho para algo muito maior. Reinos se movimentam. Suspeitas surgem. E, pela primeira vez, Whey deixa de ser apenas alguém fugindo, para se tornar um alvo. Também quis trazer mais tensão com a presença dos caçadores, mostrando que força não é tudo. Estratégia, controle e percepção passam a ser tão importantes quanto o poder bruto. E, ao mesmo tempo, Wina começa a enfrentar suas próprias limitações. Nem sempre querer ajudar é o suficiente quando o mundo impõe barreiras maiores. Esse episódio marca o início de um novo estágio da história. Agora, o perigo não está apenas no poder, mas em quem está observando. E isso é só o começo. Episódio 6. O despertar do abismo. Todos. Rina arregalou os olhos, incrédula. Isso é incrível. O brilho no olhar dela mudou, saiu do arrependimento e virou pura admiração. Ela me olhava, como se eu fosse alguém inalcançável. Eu dei uma leve risada. Não é nada demais. Desviei o olhar por um instante. Eu só não queria ser ignorante diante do mundo. Ela continuou me encarando, em silêncio. Eu admiro muito isso em você. A voz dela saiu mais suave. Às vezes me pergunto quão forte você é, Whey. Fiquei em silêncio por um momento. Eu nunca tinha mostrado minha força real, mas também não era algo que eu precisava esconder. Respirei fundo, antes de te mostrar. Olhei diretamente para ela. Eu vou te contar como eu fiquei forte, tudo bem? Sim. E então, eu comecei. Contei sobre meus treinos, sobre o castelo, sobre as espadas, sobre a magia, sobre as falhas, sobre os erros. Eu treinava todos os dias, mesmo sendo ruim, mesmo sendo chamado de fracasso. Olhei para o chão. Eu criei feitiços. Errei milhares de vezes, mas nunca parei. Rina me escutava em silêncio, atenta. Você sempre treinou desde pequeno? Sim. Minha resposta foi direta. Eu queria provar que eu não era um fracasso. Eu treinava espada e magia, mesmo a magia sendo meu ponto forte. Levantei o olhar novamente. E eu também consigo usar uma magia ancestral. Uma pequena pausa, criada pelo primeiro rei de Elseria. Os olhos dela brilharam ainda mais. Nossa, você pode me mostrar, Whey? Eu suspirei levemente. Tá bom, dei um passo à frente. Eu vou mostrar agora. Me levantei, fechei os olhos. E então, eu busquei, me conectei com aquilo que existia além de tudo. O multiverso, Black Hole. O silêncio tomou conta do campo. Pesado, denso. A pressão da minha mana começou a distorcer o ar. O vento se agitou, caótico, violento. Rina arregalou os olhos, sem conseguir se mover. Para ela, era como estar diante de algo proibido, algo que não deveria existir. Meus cabelos flutuavam, brilhando, como se carregassem a própria energia do universo. Whey! A voz dela tremeu, fraca. Espera. Minha voz saiu firme, totalmente focada. Se eu perder o controle agora. Uma pausa. O ar ficou ainda mais pesado. Este país pode ser destruído. Ela engoliu seco, paralisada, entre o medo e a admiração. Acima de nós, o céu começou a mudar, escurecendo lentamente, como se algo estivesse sendo aberto. Algo que não pertencia àquele mundo. E naquele instante, ficou claro, aquilo não era apenas poder. Era algo muito maior. Muito mais perigoso, algo que ainda estava longe de ser totalmente controlado. E incrível, a voz de Rina tremia. Whey, isso foi inacreditável. Os olhos dela brilhavam, não só de admiração, mas de desejo, vontade. Eu também quero. A voz dela ficou firme, determinada. Quero um dia controlar tanta mana e lançar uma magia tão colossal quanto essa. Eu sorri e coloquei a mão no ombro dela. E você vai, Rina? Minha voz saiu confiante. Continue treinando. Expanda sua mana. E você vai chegar lá. Mas mesmo sorrindo, eu sabia. Aquilo não seria simples. Ele fala isso. Mas como eu vou alcançar alguém como o Whey? O pensamento dela era silencioso, mas pesado. Rina voltou ao treinamento, tentando focar novamente. Mas algo já havia mudado. Algo que
nem eu tinha considerado. Eu não sabia que existiam tantos reinos ao redor dali. E agora, depois daquilo que eu fiz, era impossível passar despercebido. Aquele buraco negro não foi algo pequeno, não foi algo ignorável. Em vários reinos, reuniões estavam acontecendo. Reis, magos, cavaleiros, todos tentando entender o que havia acontecido. A maioria chegou à mesma conclusão, errada. Mas o que foi aquilo? A voz ecoou no castelo do reino de Arcelor. O pai de Rina, o rei. Parece que o rei demônio despertou. Senhor, um mago respondeu, a voz carregada de medo. E isso é impossível. O rei se levantou, visivelmente abalado. O selo daquele homem é reforçado. Ele se fortalece a cada 3 anos. Silêncio. Pesado. Tenso. Então, um cavaleiro mago deu um passo à frente. Isso não é obra de um rei demônio. O rei virou o olhar. Taylor, ainda bem que está aqui. Uma pausa. Mas se não é o rei demônio, então de quem é isso? O cavaleiro manteve a calma. Frio, analítico, majestade. Existem 2 tipos de anomalias neste mundo. O salão inteiro ficou em silêncio. Aqueles que são invocados para serem heróis. Uma pausa. E aqueles que reencarnam de outro mundo. O olhar do rei se estreitou. Está me dizendo? A voz ficou mais pesada. Que isso foi causado por alguém de outro mundo? Sim, majestade. Silêncio. Profundo. Assustador. E isso é muito grave. O rei apertou os punhos. Contatem todos os reinos. A voz ecoou pelo salão. Se existe uma força desse nível, precisamos de uma aliança imediatamente. Enquanto isso, sem saber de nada, eu continuava ali, ao lado de Rina, treinando, sem imaginar que o mundo inteiro poderia estar começando a se mover contra mim. Mas, meu senhor, vamos virar motivo de chacota se pedirmos ajuda aos outros reinos e... Cale-se, a voz do rei cortou o ar. Fria, autoritária. Eu ordeno que façam isso imediatamente. O salão inteiro ficou em silêncio. Se há um humano poderoso o suficiente para causar aquilo, então precisamos unir forças. Ele se levantou lentamente. Mandem mensageiros ao reino de Euceria. Uma pausa. Diga-o ao rei de lá que estou convocando uma reunião entre os reinos. O olhar dele se tornou ainda mais sério. Um assunto de extrema importância. Enquanto isso, no reino de Euceria, o trono já não era mais o mesmo. Meus irmãos haviam tomado o lugar do meu pai. Mas o verdadeiro perigo não era esse. Eles sabiam exatamente o que tinham visto. Richard, você viu aquilo? Albert falava sério, diferente do habitual. Sim, Richard respondeu sem hesitar. Mas isso é impossível. Ele cruzou os braços. A única pessoa que já vimos usar algo assim, uma pausa, foi aquele insolente do Way. Silêncio, pesado. E como nós já demos um fim nele. Ele estreitou os olhos. Isso não faz sentido. Albert respirou fundo. Pois é, mas por precaução. Um leve sorriso surgiu. Frio. Vamos investigar mais a fundo. Sem perceber, eu tinha me exposto. E agora? O risco era real. Ser descoberto, caçado, eliminado. Mas eu não podia parar. Não agora. Eu tinha uma responsabilidade. Rina, eu precisava torná-la forte, capaz de sobreviver sozinha. 2 semanas se passaram, desde o incidente, e muita coisa mudou. Rina evoluiu muito. Sua mana estava mais estável. Seus feitiços, mais precisos. Seu controle, mais firme. Ray, a voz dela ecoou. O que foi, Rina? Já está escurecendo. Ela apontou para o céu. Não vamos montar as barracas e jantar? Eu me levantei, observando o ambiente. Vamos sim. Caminhei até o local, toquei o chão, e com magia de terra, preparei tudo. A grama foi removida. O solo ficou plano, perfeito para o acampamento. Montamos aqui. Olhei para ela. Pode buscar lenha para a fogueira? Claro. Ela sorriu. Pode deixar comigo, Ray. E então, ela entrou na floresta, sozinha. Mas aquilo não era por acaso. Não era só sobre lenha. Eu já tinha sentido, desde antes, 5 presenças, nos observando, escondidas, esperando. E agora, finalmente, era hora de agir. Podem sair de onde estão. Minha voz ecoou, fria, controlada. Acharam mesmo que eu não perceberia? Por alguns segundos.
Silêncio. Então, eles apareceram, 5 figuras, saindo das sombras. Ora, um deles riu. Não é que ele é bom mesmo? Os olhos dele brilhavam. Pensei que estávamos totalmente camuflados, mas sua percepção é afiada. Eu não relaxei, nem por um segundo. O que vocês querem aqui? Minha voz saiu cortante. Seus idiotas. O líder deu um passo à frente. Não se faça de tolo. Estamos atrás de você. O olhar dele se fixou no meu. Suspeitamos que foi você quem causou aquele buraco negro. Silêncio. O ar ficou pesado. E se fui eu? Perguntei, sem medo. O que pretendem fazer? O sorriso dele aumentou. Vamos prendê-lo. Uma pausa. E entregá-lo vivo ao rei de Euceria. Meus punhos se fecharam. A raiva subiu, mas eu respirei. Controlei. Já esperava por isso. Entendi. Minha expressão ficou fria. Nesse caso, dei um passo à frente. Não vou me segurar. O olhar deles mudou, já que a intenção é me capturar. O líder levantou a mão. Como quiser. E então, homens, ataquem. Eles vieram, rápidos, coordenados, um contra um. Enquanto eu enfrentava um, os outros atacavam à distância. Magias vindo de todos os lados, tentando me prender, me limitar. Mas eu me movia, desviava, reagia, sem parar, sem hesitar. Está com dificuldades? O líder debochou. Não, respondi com calma. Só estou brincando com seus homens. O sorriso dele desapareceu. A aura dele cresceu, pesada, agressiva. Então, um dos caçadores avançou, erguendo as mãos. Uma esfera surgiu, misturando os 4 elementos. Instável, destrutiva, e então, explodiu. O impacto abriu uma cratera. Árvores foram reduzidas a cinzas. O chão tremeu. Ao longe, Rina sentiu, e correu, desesperada. Tentou usar sua magia, parar o tempo, acelerar, mas algo estava errado. Nada funcionava. Que droga! Ela gritava enquanto corria. Wen está em perigo. Eu preciso chegar logo. Enquanto isso, no campo de batalha, eu mal consegui me proteger. Por pouco, muito pouco, a fumaça subia. O silêncio voltava. Mas a luta ainda não tinha acabado. E naquele momento, ficou claro, isso não era só um confronto. Era o início de algo muito maior, muito mais perigoso. Fim do episódio 6. Continua.